E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta ao nosso canal e hoje nós vamos falar sobre contratos. Um assunto que parece ser um pouco difícil, mas quando você estuda você percebe que não é tão difícil assim. É mentira, é difícil. Mas, se você for raciocinar de acordo com as situações que a gente tem no nosso dia a dia, passa a ser fácil. Beleza? Então a gente vai trabalhar hoje com os artigos lá do Código Civil do 421 até o 471, beleza? Então vamos começar. Contrato. O que é o contrato? O contrato é uma espécie de negócio jurídico, um acordo, né, de vontades, de conformidade com a lei, com a finalidade de adquirir, resguardar, transferir, conservar, modificar ou extinguir direitos. Então é muito fácil. O contrato basicamente é um negócio jurídico onde se tem acordo ali de vontades para se ter alguma coisa, beleza? A função social do contrato é aquela coisa que a gente sempre ouve em civil. Civil existe para gerar riqueza, né, economia, não sei o que, toda essa coisa. Então a função social do contrato também é essa, certo? É um meio de circulação da riqueza mesmo, entendeu? Tá ali no centro dos negócios, né? E é da expansão capitalista e tá lá no princípio da socialidade, certo? E aí a gente tem aqui esse finalzinho bem importante, servindo para limitar a autonomia da vontade, quando tal autonomia esteja em confronto com o interesse social e este deve prevalecer. Como sempre, a gente sabe que o interesse coletivo prevalece sobre o interesse individual. Mas a função social do contrato basicamente é fazer o quê? É circular a riqueza, certo? Então vamos lá, aqui a gente tem a obrigação civil, a obrigação moral. A obrigação civil é aquela passiva de sanção, né, de uma pena. Já a moral é que vem subjetivo, podemos ter apenas um grau de reprovação da sociedade, né, social. Agora vamos lá, condições de validade do contrato, certo? Presta atenção nessa parte. Deve cumprir todos os requisitos a ele imposto. Na falta de um só, o contrato torna-se nulo ou anulável, dividindo-se em duas ordens. Repare, existem vários requisitos, certo? Esses requisitos eles se dividem em duas ordens, o geral e o especial. O geral é aquele que é comum a todos, certo? Em todos os contratos vai ter ele. Como a própria palavra geral, é porque é geral mesmo. Capacidade da gente, o objeto tem que ser lícito. Lembre-se disso, a gente estudou isso, acho, no semestre passado em relação a isso. Tem que ser possível, determinado ou determinável e a forma prescrita ou não defesa em lei, ok? Tá lá no artigo 104 do nosso Código Civil. Então, geral vem de geralmente, gente. É tudo que é comum a todos os contratos, certo? Já as condições especiais são aquelas específicas que existem em alguns contratos, né? Consentimento recíproco ou acordo de vontades, beleza? Então, vamos lá conhecer esses requisitos. Primeiro, requisitos subjetivos. Gente, os requisitos subjetivos, se você for, né, pensar assim de forma lógica, são requisitos em relação à pessoa mesmo, entendeu? Primeiro requisito, capacidade genérica dos contraentes. Relativamente ou absolutamente incapaz. Aí vem depois, na aptidão específica para contratar, ligado à legitimação, impedimentos para a realização de certos negócios. E no consentimento, anuência e concordância mediante a existência do contrato do objeto e das cláusulas que o impõem. Então é muito simples, requisitos subjetivos. É só você lembrar que eles são ligados à pessoa mesmo, entendeu? Relativamente, pessoalmente capaz, se tem a ver com a legitimação, se há algum impedimento para a realização de negócio, se há uma concordância com aquele contrato, com o objeto, com as cláusulas. Então é tudo isso mesmo subjetivo mesmo no significado aí da palavra. Próximo. Os próximos são os requisitos objetivos. Os requisitos objetivos vai ser mesmo aquela coisa mais material, certo? Você vai ver aí, primeiro requisito, licitude de seu objeto.
certo? Que não atenta contra a lei, a moral, os meus costumes, sendo imediato, dar, fazer ou não fazer, né? Imediato, bens, tem que ser aquela coisa mesmo que não é contra a lei, né? Isso aí é bem claro. O próximo, possibilidade física ou jurídica do objeto. A impossibilidade do objeto pode ser física, né, que emana das leis físicas e naturais, ou jurídica, quando é proibido. A impossibilidade do objeto, um exemplo, você faz o contrato e fala assim, poxa, eu vou te dar a lua. Você não vai dar a lua, né? Não, é impossível isso, de acordo com as leis naturais. Então, é bem simples essa parte. E o próximo é determinação de seu objeto, coisa certa ou incerta, espécie, qualidade, quantidade, né? Tudo isso aí que a gente já sabe. Vamos para os requisitos formais. Já você, o primeiro requisito é o subjetivo, que tem a ver com a pessoa, se é capaz, se tem legitimidade e tudo mais. Os requisitos objetivos têm a ver com as coisas materiais, os bens, se não é uma coisa impossível, coisa e tal. Já os requisitos formais é aquele mesmo que vai caracterizar ali o contrato, né? O primeiro é o consensualismo, certo? A liberdade da forma, o contrato pode ser celebrado de forma livre, exemplo, compra e venda comum. E o formalismo, da forma obrigatória, determinação prévia em lei, né? Um exemplo disso é a escritura pública, certo? Então, esses vão ser os três tipos de requisitos que nós temos na formação do contrato. Agora vamos para os nossos princípios, né? Os princípios fundamentais do direito contratual. O primeiro princípio da autonomia da vontade. Eu acho que esse é o que a gente mais vai lembrar. A autonomia da vontade já está dizendo de tudo, gente. A permissão dada ao indivíduo de escolher participar ou não de uma relação obrigacional. Você escolhe, você não é obrigado a estar ali, entendeu? Esse princípio alicerce exatamente na ampla liberdade contratual, no poder dos contratantes disciplinar seus interesses mediante acordo de vontade. Você tá com vontade de estar fazendo negócio. Esse é o mais simples, mais fácil. O segundo princípio é o princípio da supremacia da ordem pública, que é a limitação na ideia de ordem pública, entendendo-se que o interesse da sociedade prevalece quando colide com interesse individual, certo? Lembrando de novo, esse aí da supremacia da ordem pública é aquele conceito que a gente já sabe. O direito coletivo prevalece sobre os individuais. Temos o princípio do consensualismo, certo? Que rege o convencionamento entre as partes mediante contrato, certo? O acordo ali, né? Vamos, chegar a um consenso sobre o objeto, sobre o preço. Tudo que diz aí o nome, gente, é o que exatamente é. O bom é esse, né? A gente tem o princípio da relatividade dos efeitos do contrato, certo? Que vai dizer o seguinte: os efeitos do contrato só se produzem em relação às partes, aqueles que manifestaram a sua vontade, vinculando-os ao seu conteúdo, não afastando terceiros nem seu patrimônio. Não afetando terceiros nem seu patrimônio. A obrigação, não sendo personalíssima, opera assim entre as partes, como entre seus herdeiros. E temos aí o princípio da obrigatoriedade dos contratos, que seria o princípio da força vinculante dos contratos. Significa, em essência, a irreversibilidade da palavra empenhada. O pacto de Sucerlândia, o famoso pacto de Sucerlândia, né? É simples. Princípio da obrigatoriedade dos contratos, só lembra do pacto de Sucerlândia, que fica tudo certo. Temos aí também o princípio da revisão dos contratos ou da onerosidade excessiva. Né, que esse nome aí que eu não vou ler, certo? Que é modificar os contratos e a obrigatoriedade em razão de acontecimentos extraordinários, né? Aconteceu uma guerra e precisa se fazer uma revisão do contrato, certo? Por quê? Para que ele não se torne excessivamente oneroso para o seu devedor, o seu equipamento. Poderá esse requerer ao juiz que isente da obrigação parcial
ou total, tá vendo? Pode modificar o contrato caso aconteça. Temos ele aí, o famoso princípio da boa-fé. Esse é muito fácil, né, gente? Que é a presunção da verdade. E da própria probidade, né? É aquilo que é correto. Eu vou, né, ser ético nisso aqui, nesse contrato. E aí a gente vai ter aí a boa-fé subjetiva e a boa-fé objetiva, né? A subjetiva é a concepção psicológica, a consciência de estar agindo conforme o direito. E a boa-fé objetiva é aquela que eu acabei de falar, que é da ética, né? Não sonegar as informações, respeitar o objeto, o conteúdo do negócio. Então isso é bem fácil. E só lembrar aí, subjetiva, como sempre, tem a ver, né, com o sujeito ali e tal, com o psicológico. E a objetiva com a ética dele. Vamos lá. Pactos sucessórios. Gente, se vocês perceberem, nós estamos acompanhando certinho o código. Então, só ler o código aí. Eu achei, assim, estudando você acha que é muito artigo, mas indo pelo código você percebe que são poucos artigos. Porém, são muitas coisas que você precisa meio que se ajustar. Mas vamos lá. Pactos sucessórios. Não pode ser objeto de contrato a herança de pessoa viva. Isso aí, acho que todos nós já sabemos, né? No nosso ordenamento jurídico, só admite duas formas de sucessão, que é a causa de mortes, né? A legítima e a testamentária, ok? Exceto que duas exceções. É permitido a nubentes fazer doações antinupciais, certo? E podem os pais ainda por ato entre vivos, ainda vivos, partilhar aí seu patrimônio entre os seus descendentes. Apenas essas duas exceções, beleza? Mas nós não temos pactos sucessórios. Não é objeto de contrato a herança de uma pessoa que ainda tá viva, né, gente? Por favor. Vamos lá agora falar da parte que eu acho mais difícil de gravar, porque é a mais longa, da formação dos contratos. Então vamos começar. Manifestação dos contratos. Requisito de existência para a validade do negócio jurídico, certo? É manifestação. A primeira parte é a negociação. É simples, essa parte aqui é só você lembrar de uma negociação mesmo, de verdade. Primeiro vem a proposta, né? Você chega, a proposta é esse. Apresentação da oferta, certo? Depois a aceitação, a concordância entre as partes. É o momento, né, em que se comprometem ali com a proposta, em que dizem esse tal. Aí vem a aceitação expressa, né? Decorre da declaração do aceitante. Aceito tudo que tá aí nesse contrato. E aí, depois dessa negociação toda, vem o momento da conclusão do contrato, certo? O contrato entre presentes, a proposta poderá estipular ou não prazo para aceitação. Se o policitante não estabelecer nenhum prazo, esta deverá ser manifestada imediatamente. Já a contrato entre ausentes, a proposta poderá estipular ou não prazo para aceitação. Se o policitante não estabelecer nenhum prazo, esta também deverá ser manifestada imediatamente. Nós vamos ter aí as duas teorias. Na teoria da expedição, não basta a redação da resposta ser necessário que tenha sido expedida. E a teoria da recepção, que exige mais, que além de escrita e expedida, a resposta tenha sido entregue ao destinatário, certo? Então, a primeira, a redação, ela precisa necessariamente ter sido expedida, certo? E a segunda, ela não precisa só ser expedida, mas ter sido entregue ao destinatário. Isso aí, gente, a gente tá falando de contratos entre ausentes, tá? Aí você pode encontrar isso aí no artigo 434. Aí vemos aí o lugar da celebração, né? Que é o lugar onde será celebrado o contrato. Normalmente é no mesmo lugar em que foi proposto, certo? E aí nós temos os tipos de contrato.
Então, primeiro deles, unilateral, são os contratos que criam obrigações unicamente para uma das partes. Ó, unilateral, já tá dizendo tudo, né? Só uma das partes vai ter obrigação. Exemplo, a doação, certo? Nós temos o contrato bilateral, ó, bilateral, certo? Que vai gerar obrigações para ambos os contratantes. Esse contrato, ele vai ser recíproco. Lembre-se disso. Unilateral, um só tem obrigações. Bilateral, o contrato vai ser recíproco. Todos os dois vão ter obrigação. E plurilaterais são os contratos que contêm mais de duas partes, tendo rotatividade de seus membros, certo? Na compra e venda, por exemplo, mesmo tendo que haja vários vendedores e compradores. Então, uni é um só, bi são dois e plu são mais dos pares em um mesmo contrato, ok? Aí a gente vai ter os gratuitos, são aqueles que apenas uma das partes ofere benefício ou vantagem, como sucede na doação pura, certo? Não existe ônus desse daí. Só uma das partes terá o benefício. Um exemplo disso é o quê? A doação, que é o contrato que é unilateral. Muito bem. Vamos ter os onerosos. Ambos os contraentes obtêm proveito, ao qual, porém, um corresponde a um sacrifício. Os dois vão ter proveito, mas um, ele vai ter um sacrifício, né, minha gente? Aí a gente vai ter os comutativos, que é aquelas prestações certas, determinadas, certo? Que não tem risco nenhum, entendeu? E tem os aleatórios, que é aquelas que é incerteza, que coisa futura, é incerto e que tem risco, certo? Então, comutativo são coisas certas, determinadas, sem risco nenhum. Aleatórios são coisas de fatos futuros, entendeu? E tem risco, beleza? Lembre-se disso, comutativos não tem risco, aleatórios tem risco. Quanto à formação desse contrato, pode ser paritário, que discutem as cláusulas, de adesão, não discute cláusula nenhuma, exemplo aí de telefonia, por isso que a gente sempre sai ruim aí, e contratos de tipo, que é previamente definido, com alterações e aquela coisa toda. O exemplo, fiéis, que é aquele contratinho que você vai lá na caixa e tal, conversa com o negócio todo. Tem também, quanto ao momento da sua execução, ela pode ser instantânea, que é imediata em um só ato, diferida, que é futura, um só ato no futuro. Um exemplo, você faz o contrato aqui para pagar a parcela no próximo mês. Ou pode ser trato sucessivo, que são futura execução continuada e prestação, ou seja, foram várias prestações. Você faz o contrato lá e divide 10 vezes, sem juros, entendeu? É uma ação continuada. Então, quanto ao momento da sua execução? Instantânea, de imediato, diferida, né, para daqui a um mês, ou trato sucessivo, como o próprio nome já diz, continuada, são várias parcelas aí. Quanto ao agente, né, do contrato, viu, gente? Pode ser personalíssimo, onde a obrigação infugível, intuito, persona, exclusividade. Ou impessoais, fugível, ou seja, substituível, certo? Exemplo de agente personalíssimo, você faz um contrato para vir um cantor e um show, tem que ser aquela pessoa, a exclusividade daquela pessoa, não pode ser substituído, entendeu? Quanto ao modo pelo qual existem, nós temos os acessórios subordinados ao principal, né? Extingue-se com o principal. Os acessórios são exemplo, você compra um carro e você quer o som, né? Nem todo carro vem com som. E aí você compra o carro que você quer que venha
com som, mas se você vai chegar lá e não ter o carro, também tem o som, é óbvio, é um acessório. Tem os derivados, depende de outro para existir, porém gera direitos e acontece ao mesmo tempo do principal, exemplo, sublocação. E os principais, se existem por si só, são livres, são autônomos, coisa e tal. Bem simples também essa parte, difícil é gravar tudo isso. Também tem a forma, né? Quantas formas, né? Ele pode ser solene, formais, segue o rito, presente lei, havendo dessa forma a participação do Estado nas relações. Exemplo disso, né? Contratozinho aí de casamento. O não solene, que são os não formais, não seguem nenhuma espécie de rito, são livres. E os consensuais, que vêm de acordo e vontade entre as partes, manifestação da vontade das partes, certo? E temos aí o último ainda, quase esquecendo dele, os reais, que necessitam de tradição da coisa para materializar o contrato. Exemplo, depósito, certo? Primeiro se faz depósito para depois, né? O contrato tá fechado, ok? Quanto ao objeto, temos preliminares, certo? Precede o contrato definitivo, é apenas um rascunho, porém gera obrigações para uma das partes, sendo, portanto, unilateral em consequência e bilateral em negócio jurídico, pois precisa de acordo entre as partes. Exemplo, promessa de compra e venda. Tá vendo aí? Aqui aquele orçamento. E temos aí também os definitivos. É o contrato que é celebrado de forma plena e acabada, gerando deveres e obrigações para uma ou para ambas as partes. Definitivo, a palavra já diz tudo, não é verdade? Quanto à designação, podem ser nominados, certo? A lei traz o nome, designação própria. Exemplos: compra e venda, doação, locação, certo? Temos o que eu não consigo ler essa palavra, não. Inominados, que não foram tipificados, não têm denominação própria, não têm um nome, certo? Tem os típicos, que são regulados pela lei, os que têm o seu perfil nela traçado. E os atípicos são os que resultam de um acordo de vontades, não tendo, porém, suas características e requisitos definidos e regulados na lei, certo? É muito simples, o que diz aí é o que é realmente. Temos aí os vistos, resultado da combinação de um contrato típico, com cláusulas criadas pela vontade dos contratantes. Deixa de ser um contrato essencialmente típico, mas não se transforma em outro totalmente atípico. Ele é mesclado, né? O misto, como o próprio nome já diz, ele é meio típico, com atípico, enfim. E tem os coligados, distintos, mas ligados por cláusulas acessórias, implícita ou explícita. Exemplo, contrato de franquia mais contrato de cessão de marca. Interessante. Vamos lá. Estipulação em favor de terceiros. Basicamente, certo? São aqueles acordos feitos, por exemplo, por sindicato, e a consequência desses contratos vai se propagar para todos daquela categoria, entendeu? Basicamente é isso. Aí você vai ver aí, ó, princípio da relatividade dos efeitos do contrato, que se funda na ideia de que os efeitos do contrato só se produzem em relação às partes, aqueles que manifestaram sua vontade, vinculando-os ao seu conteúdo, não afetando terceiros, seu próprio patrimônio. Porém, quando no contrato celebrado entre duas partes denominadas estipulante e promitente, convenciona-se, enfim, não vou ler tudo isso não, né? Mas essa estipulação em favor do terceiro são aqueles contratos feitos por sindicatos que vai trazer consequência para toda a categoria. Síndico também pode fazer algum contrato em nome de um condomínio e que vai atingir também todos os moradores, enfim, assim por diante. Aí lá no artigo 436 a gente vai ver lá, né, que estipula em favor do terceiro pode exigir o cumprimento da obrigação.
Aí a gente também vai ter aí promessa em fato terceiro. Que um exemplo, vamos ler o artigo, para dizer que a gente não leu o artigo. Artigo 439 vai dizer assim: aquele que tiver prometido fato de terceiro responderá por perdas e danos quando este não o executar. Exemplo: fulano promete levar o cantor de renome a uma casa de espetáculos, sem ele ter concordado previamente, certo? Então responderá por perdas e danos perante os promotores do evento, né? Chega lá falando: ó, eu vou levar tal cantor aí, tal pra sua casa de espetáculo. Chega lá, que cantor? Isso aí é promessa em fato terceiro. Um terceiro fez a promessa, né? Coisa e tal, e não cumpriu essa promessa. Vamos falar agora dos vícios redibitórios. Gente, os vícios redibitórios é muito fácil. Eu vi muita gente falando. Os vícios redibitórios são aqueles defeitos ocultos, certo? Em coisa recebida em virtude de contrato comutativo. Lembra do comutativo, que é aquele da coisa certa, que não tem risco, coisa e tal? Pois é. Você recebe a coisa que vem desse contrato comutativo e ele chega com defeito. Um defeito que era oculto. Oculto para quem? Para as duas partes. Era oculto tanto para quem comprou quanto para quem vendeu, certo? Aí a gente vai ver lá, ó, no artigo 441. A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos que a tornem própria ao uso a que é destinada ou lhe diminuam o valor, certo? Então, vício redibitório, gente, muito simples. É aquilo que tinha defeitos ocultos e sempre vai ser do contrato comutativo. Ah, por que do contrato comutativo? Por que do contrato aleatório, né, minha gente? O negócio é incerto. É do futuro, não tem como, né? Saber. O comutativo não é aquele negócio da coisa certa, da coisa recebida, da certeza do negócio determinada, entendeu? Muito simples, muito fácil, não tem complicação os vícios redibitórios. Vamos falar agora da evicção. A evicção é a perda da coisa em virtude de sentença judicial que atribui a outra por causa jurídica pré-existente ao contrato. O que é isso, né? O que é isso? Gente, a evicção, em outras partes, é eu pegar uma coisa que é sua e vender para uma outra pessoa. Entendeu? Consegue ver aí? Eu pego algo meu e vendo para uma outra pessoa. Ou algo meu, algo seu, que é seu, uma coisa sua, mas eu pego e vendo para uma outra pessoa. Aí acontece a evicção, certo? Existem alguns requisitos para isso acontecer. Então vamos ver. O primeiro: perda total ou parcial da propriedade, posse ou uso da coisa alienada, onerosidade da aquisição, ignorância pelo adquirente da litigiosidade da coisa. Ou seja, a pessoa que adquiriu aquela coisa que veio da evicção, ele tem que estar ignorante referente à origem. Entende? Ele não pode saber que aquela coisa é de outra pessoa. Porque se ele souber, aí ele vai estar agindo, né, de forma errada também. Então ele precisa ser ignorante. Vamos lá, quarto. Anterioridade do direito do evicto, certo? O alienante só responde pela perda decorrente de causa já existente ao tempo da alienação. Se é posterior, nenhuma responsabilidade cabe. Denunciação da ligue ao alienante. Então, esses são os requisitos da evicção, certo? Aí nós temos também a evicção parcial. Quando o evicto, que é o dono da coisa, perde apenas partes ou fração da coisa adquirida em virtude de contrato oneroso. Só uma pequena parte, entendeu? Ele não vai perder tudo. Tem a total, tem aquela perda parcial. Beleza?
Nós aí, para terminarmos, do artigo 469 ao 471, nós vamos falar aí sobre contrato com pessoa a declarar, que é o que realmente está dizendo aí. O contrato com pessoa a declarar é um negócio jurídico por meio da qual uma das partes acaba por indicar a pessoa que assumirá a posição jurídica em seu lugar. Ou seja, eu vou fazer o contrato, mas vou declarar o seguinte: olha, fulano de tal, certo? Que vai assumir o meu lugar aqui, né, nesse contrato. O prazo para essa indicação é 5 dias após a conclusão do negócio, devendo proceder na comunicação da outra parte. Então, eu devo comunicar a outra parte. E outra coisa muito importante, lá eu acho que o 471 vai dizer o seguinte, que se por acaso for absolutamente ou relativamente incapaz essa pessoa que está sendo indicada, o contrato ele vai ficar com as suas partes originais, entendeu? Se eu indicar alguém que é incapaz, não vai surtir efeito para essa pessoa, vai surtir efeito para mim, que sou a original do contrato. Então, gente, não tá muito difícil, é só a gente raciocinar, é só a gente pensar e vai dar tudo certo. Beijo para todo mundo, se inscreve no canal e deixa seu like. Tchau!